um formulário Google para vocês. A prova é um formulário Google. E aí vocês vão me responder por ele. Não necessariamente. Não necessariamente precisa de um computador para isso. Se eu fosse fazer uma prova precisando de um computador, eu ia acabar sabotando metade da minha turma que não tem computador. Tá? Então eu preparei um formuláriozinho com algumas perguntas sobre o conteúdo que a gente estudou. E a prova vai ser... A que horas vai ser a prova? Vai dependendo da hora que a gente encerrar a revisão. Eu planejo encerrar a revisão aqui no mais tardar 11 horas. Eu não quero passar nem meia hora falando isso daqui não. Tá? Então vamos começar a revisão. Eu vou abrir com vocês cada uma das aulas que eu passei para vocês, tá? Todas elas estão aqui. E aí a gente vai conversando sobre o assunto principal, vamos fazer um repeteco geral. E quando for um assunto que vai cair na prova, eu vou dar uma explicada extra, tá? Mas não esperem tanto. Na primeira nota, foi ótimo. Na primeira aula, o que foi que nós vimos? Eu não vou perguntar para vocês porque nenhum de vocês lembra nem o nome que dirá o conteúdo, mas nós falamos sobre sistemas operacionais, tá? Então a gente falou sobre o Windows, falamos sobre Linux. Faz muito tempo, foi num sábado extremamente chuvoso. O legal foi que foram 33, 34 pessoas em sala, ou mais, e uma galera chegando completamente ensopada, para vocês verem como a vida anda, né? E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Algumas pessoas saíram, muitos ficaram, a gente acabou ficando meio que colegas, né? Então, Uns mudaram de turno. exatamente, exatamente. Então, nesse clima nostálgico, pois é, pode ser nostálgico porque é um clima de despedida, quem sabe? E aí eu entrego vocês para outro professor, entrego vocês para o Denis ou para o Criselton, vai depender aí da próxima administração. Eu caindo com a rua lagada cheia de buraco, né? Não. E a minha primeira piada, o pessoal tava chovendo lá fora, os moleques tudo ensopado com a cara assim, tipo, tirando o cabelo da cara, toda acabada. Eu tava chovendo, vale. E tá chovendo forte. Mas enfim, esse dia atípico nós acabamos estudando sobre isso, vimos o que é que define um software, vimos o que é que define um hardware, porque acaba que a gente comenta um pouco. Graças a Deus, minha internet está me mostrando que eu devo ter uns 30 tiros, né? Graças a... Rapaz, temos um pescotapa em sala. Mais um. Então, eu falei sobre essa correlação do usuário, software, sistema operacional, que definitivamente você que é bem que culpado pelas coisas que podem acontecer com o teu programa, porque pelo pior que ele seja, você que acaba fazendo com que ele tenha problemas, é o seu mau uso. Então, eu comentei isso um pouco. Acho que eu me prolonguei mais falando sobre versões de Windows, diferenças de Windows e Linux, que principalmente é o sistema de segurança, a própria parte de particionamento, bem como o armazenamento de arquivos, que faz com que um seja mais seguro do que o outro, e isso já meio que perpetua os principais diferenciais de um para o outro. É nessa aula que a gente também mostra um pouco sobre as diferenças do Windows 7 para o 8 e para o 10, que é o nosso sistema operacional atual. E aí, quando a gente começa a falar de Linux, a gente fala um pouco da história, de quem foi que criou, de por que foi que essa pessoa criou, e da comunidade que se esconde por trás do Linux. Algumas versões não, algumas distribuições, nós falamos do Fedora, do Red Hat, do Debian, do Ubuntu, do Android, que a gente foi retomar na aula 5, quando nós falamos especificamente de Linux, tá? E aqui a gente fundamentou o que é de fato software, que é um programa, que é uma criação de etapas. O que o Cris está me ligando, cara? Só um minuto. Limbo, por favor, não tem ninguém no limbo. Não é Jonas, é Jonathan. E ele colocou o nome de Jonatas e Kik. Ele tá colocando esse nome desde o começo da sessão. Tem uma porrada de menino agora que eu tô jogando pra turma da Natália e pra minha. Pede pra ele lembrar de colocar o nome direito. Não tá em outro grupo, por favor. Acabou de botar no grupo do WhatsApp. Eu fico muito chateado com isso, porque os meus meninos, eles nunca erram isso. Jonathan, meu bom, tô te mandando pra aula do Cris, tá? Pronto. Então, essa questão de software, software de programas basicamente dá no mesmo, são definições de ordens lógicas que fazem que criam algo no final.
geralmente criado para resolver algum problema. Então, quando você cria um software, cria um programa, você cria para resolver alguma demanda, se for sua, se for de alguém que você conhece, mas com o intuito final, né? Que às vezes a gente cria para ganhar uma graninha, né? Vide a galera que fez vários programas que são muito utilizados por vocês hoje, mas quando você pensa nisso 10 anos atrás, você acha que era algo meio que impossível e improvável. Deixa eu colocar a Sara Paula do Cris. Socorro, tem um maluco no meu quarto no meu Wi-Fi. É o teu primo. O meu gatinho, exatamente. E essa aula a gente dedicou a essa explicação mais básica sobre essa questão de softwares e afins. A gente deu a aula 00 e 01, a aula 00 fui eu falando com vocês sobre quem era eu e afins, e a 01 foi isso daqui. E aí eu cobrei uma atividade que foi perguntar sobre as versões dos sistemas operacionais. E na aula 2? Na aula 2, nós falamos sobre navegadores, sobre algumas dicas para navegação. Então, também não foi nada difícil, porque é algo que todo mundo conhece, todo mundo já utilizou, todo mundo utiliza. Então, às vezes vocês sabem até mais sobre navegadores do que eu. Júlia, eu já te aceitei, tá? Pronto, a Júlia tinha mandado uma mensagem aqui e já aceitei ela. Então, a gente viu os principais, vimos o nosso Google Chrome, vimos também o nosso Safari, o Opera, o Edge e o Firefox. A gente falou sobre algumas diferenças entre um e outro. No caso, os dois principais são esses. O nosso Edge da Microsoft é um navegador comum, mas pelo menos é melhor que o Windows Explorer. O Safari é focado basicamente para distribuições que usam... Distribuições não, né? Isso aqui é para iPhone, gente. Não tem nem por que falar sobre isso. E o Opera, que é um navegador que vem por fora, que tem a sua utilidade. Tem o Opera X alguma coisa, né? Que é para jogos, que quem quer um navegador que tenha ferramentas, que tenha possibilidades, principalmente para quem streama também, que tem as principais abas, deixa as coisas mais facinhas. Então isso também não deixa de ser uma possibilidade. Se eu não me engano é gratuito. E aí, depois disso, a gente falou sobre o nosso Google Sala de Aulas. Nessa aula, eu me dedico muito mais a falar como é que funciona o navegador, como abrir novas abas. Eu dei uma porrada de atalho para você abrir uma outra aba com Ctrl T, para você fechar uma aba com Ctrl W. Só que atalhos não vão cair na prova, então a gente não precisa se preocupar com isso. Deixa eu fechar aqui. A aula 3. Ah, nossa aula 2 foi tão facinho? Foi. Porque a aula 2 eu passei junto com a aula 3. E na aula 3 que a gente teve um pouquinho mais de conteúdo, porque nós fomos falar sobre o próprio Windows, em questão de interface dele, uma apresentação, e sobre alguns tipos de arquivos, tá? Essa é a interface do Windows 7, tá? Inclusive é essa aqui que eu estou utilizando agora, também não deixa de ser. Vou voltar para cá. E o que foi que a gente aprendeu nessa aula? Nós aprendemos sobre o sistema de organização de arquivos, sobre o meu computador, que é uma pasta super útil para a gente, porque a gente vê as partições, a gente vê quantos nós temos de fato, os gigas que nós temos livres, a gente tem as propriedades do sistema para ver o que tem por dentro do nosso computador, no que diz respeito a processador, a memória RAM, versão do sistema operacional, tudo isso através dessa guia, tá? E além disso, a gente também viu as pastas, o sistema de pastas, colocamos várias pastas, adicionamos vários arquivos. Nessa aula a gente fez aquela atividade de fazer uma listagem de músicas, uma listagem de, acho que filmes, séries e afins. Eu acho que eu aceitei não vem não. Eu aceitei já a meninazinha, a Júlia. Então foi outra pessoa que saiu. Eu tava ouvindo que eu tinha mandado. Lembre-se do velho aqui. Do velho? Que? Enfim, é porque ela te mandando mensagem no grupo do WhatsApp. Aí eu fui ver aqui. Nossa senhora, meu Deus do céu, o cara escutou as músicas que deve ser mais velho do que meu pai e minha mãe juntos. Mas é isso. Cada um tem seu gosto musical, quem sou eu para reclamar do gosto dos outros, porque, né, minha playlist é meio tosca. Então, a gente falou também sobre tipos de arquivos, e aqui eu fiz o paralelo de tipificação, tá? Porque a tipificação é uma tipificação minha, não é algo que eu vá pegar de uma apostila, é porque eu considero esses tipos de arquivos famílias e pode ficar mais prático para entender assim. As pastas como pastas diretórias que dão no mesmo, são sinônimos, que são meios de você conseguir armazenar os seus arquivos.
alguns tipos de arquivos comuns, e eu falei de tipos de arquivos de texto, como arquivos comuns, que são arquivos para edição. Você salva para editar posteriormente. Um exemplo clássico são os arquivos de texto, e eu quero que vocês deem uma guardada em alguns dos formatos de arquivo de texto, tipo PDF, ODT, TXT, DOC, DOCX, tá? São todos modelos, são todos formatos de arquivos. DOCX, DOCX, PDF, TXT, ODT, tá? Agora, esses aqui são só alguns exemplos, mas existem outros. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar por outros, PNG é formato de imagem, meu jovem. Beleza? Ô, Davi, só uma pergunta. Qual é o nome que vem antes do teu? Porque eu tenho dois Davi. Tu és o Davi da Silva ou tu és o... Tem mais um Davi aqui. Eu sei que tem mais um Davi aqui. Calma aí. Ou tu é o Luiz Davi? Só Davi. Davi da Silva, né? É? Não, porque eu tenho Luiz Davi e Davi da Silva. Eu tô querendo saber qual dos dois é você. Eu botei só Davi. Eu sei, meu bom. Mas aí eu tô perguntando porque como eu tenho dois Davis e hoje é dia de prova, eu gostaria de saber se você é o Davi da Silva ou Luiz Davi. Eu sei que você botou só Davi. Ah, Luiz Davi. Beleza, meu bom. Obrigado. Qual é o melhor pro Windows 7 o quê? O que exatamente, o Cadmiel? Cadminho. Os textos? Ah, meu bom, não tem exatamente um porquê escolher um ou outro, porque são formatos que são de acordo com o editor que você utiliza. O DocX é para Word, caso você utilize o Word. O ODT é para o nosso editor de texto do LibreOffice, tá? E os outros formatos, o TXT é um formato ideal, é o formato do bloco de notas, e o PDF é um formato universal só para leitura, mas não deixa de ser um formato de arquivo de texto. No caso dos nossos documentos do Google, você opta por salvar em qualquer um desses formatos. A diferença entre eles é onde você usar. É o programa que você vai utilizar para abrir, que vai ter todos os formatos, que todas as demandas que ele precisa para funcionar. Cafezinho, cafezinho. Sem açúcar. O auge. Samara. Maria Samara, eu acho que é daqui. E a Sara Melissa vai para o Criselton. Os outros formatos aqui de mídias e instaladores são bem relativos. No caso de mídia, você pode considerar música uma mídia, vídeo uma mídia, tá? E instaladores executáveis são os arquivos que você baixa para poder ter um outro programa. Quando você vai baixar um jogo, por exemplo, você baixa o instalador daquele jogo, não baixa o jogo diretamente, tá? É no instalador que tem a série de arquivos que você vai fazer download. Então não tem como você só baixar o próprio jogo. Antigamente, antes dos instaladores, você tinha que baixar o programa em si. Aí você passava o quê? 2, 3 horas baixando um arquivo da internet e a possibilidade de dar erro, de dar algum problema era bem grande, porque as internets antigamente eram bem mais oscilantes. Eu sei que oscilantes não existe, a palavra não existe, mas isso também é aí. A possibilidade de você ter um problema com o download era bem maior. Eu falei também de Dropbox. Não falei só de Dropbox, eu citei alguns exemplos. Temos o Dropbox, que é um drive online, ou seja, algo para você armazenar arquivos online na nuvem. E é uma, como eu posso dizer, uma distribuidora avulsa, ela não está atrelada a nenhum sistema operacional, então não tem problema algum em você baixar para um Windows, baixar para o seu macOS. A gente também tem o próprio Google Drive. Tem outros exemplos de drive, por exemplo, o Drive da Microsoft, que é o OneDrive, tá? O Drive do Google, que é só Drive mesmo. E o que eu acabei de mostrar, que é o Dropbox. Maurício, só tem esses? Não, tem o Mega Drive, aliás, tem o Mega, que também é uma possibilidade para você ter informações armazenadas na nuvem. Todos esses aqui são exemplos de drives online, tá? Use e abuse de acordo com o que você quiser. Isso aqui finaliza a nossa aula 3, que foi o nosso segundo encontro. Deixa eu fechar aqui. Vamos para a aula 4. A aula 4, se eu não me engano, a gente falou sobre painel de controle, sobre algumas configurações do nosso sistema operacional Windows, tá? Então, o que a gente viu no painel de controle? A gente viu tanto a nossa guia para adicionar e remover programas. Nós vimos também sobre os usuários, para adicionar e remover usuários. Nós vimos também personalização, tá?
porque todas essas são opções que estão dentro do painel de controle. Vou abrir aqui o painel de novo com vocês. Painel de controle. E aí eu tenho uma listagem simplificada das opções do painel de controle, de verificar status do computador e afins, verificações de segurança, configurações de rede e internet. Isso aqui não mexe com o navegador, tá? Mas não deixa de ser uma configuração que você pode fazer. Por exemplo, alterar a tua configuração de rede para doméstico ou então para rede pública, tá? Também você pode configurar, se eu não me engano, a máscara da sua rede. Você pode fazer algumas configurações legais aqui. Além da máscara, o que mais? Proxy também você configura por aqui. Hardware e sons é para, por exemplo, eu tenho alguma coisa conectada ao meu computador, por exemplo, uma multifuncional, uma impressora. Eu posso conectar, o meu computador necessariamente pode acabar não entendendo de cara, mas depois eu encontro os nossos... alguém me habilitou o vídeo aí sem querer. Qual a diferença de rede doméstica para rede pública? Rede doméstica, teoricamente, nenhum outro computador vai ter acesso aos seus arquivos. Na verdade, eu acho que é o contrário. Rede pública é menos segura, o seu computador vai se preocupar menos com a segurança da conectividade com o seu computador. Então, ele vai meio que liberar isso. Se você deixa a sua configuração como rede pública, dá para encontrar o seu computador através da conexão e ter acesso a alguns arquivos. Nas outras, talvez nem tanto. A rede privada é a que não dá de jeito nenhum. Se eu não me engano, são essas as diferenças. Mas não é você que escolhe. Basicamente, a sua configuração de rede que já faz isso. Na sua casa, você vai utilizar obrigatoriamente a rede privada, no caso a rede doméstica, e quando você estiver no trabalho, quando você estiver nas configurações do computador no trabalho, vai ser ou rede pública ou a rede compartilhada. São as três opções que aparecem. O que a gente ainda viu aqui? A guia de desinstalar programas, de adicionar ou remover algum, vai ter uma listagem, você escolhe qual que você quer remover, tem as opções de reparo também. A gente viu as configurações de aparência e personalização. Deixa eu ver aqui. Vimos essa questão de alterar tema, e eu falei para vocês que isso aqui é desnecessário, porque só consome o teu processador em algo gráfico, que é literalmente banal, não tem o menor motivo de você se preocupar com isso. E as configurações de usuário, para você adicionar mais usuários no seu computador, para você... rapaz, me deixa. Ou para você remover algum, para você alterar as permissões, trocar senha, tá? Isso aqui tem tudo utilidade dentro de um ambiente corporativo. Quando o computador é só seu, você que é dono disso. Então, você altera a senha se você quiser, você coloca qualquer coisa assim. Professor, hoje eu coloquei meu professor no alto contraste. Oi? Como assim? Você me colocou no alto contraste, meu bom? Então, tem todas essas configurações aqui através do painel de controle. Quer ver eles um pouco maiores, tipo, ver uma listagem de todas as opções? Pronto, sem problema. Você pode vir aqui e altera por ícones, tá? Categoria ele faz um bloco geral para cada um e ícones ele mostra uma listagem imensa de todas as opções que você tem. Pronto. A nossa aula 4 foi essa. A aula 5 foi a aula sobre vírus. Nessa aula eu me dediquei a falar para vocês o que era um vírus, a diferença de um vírus para um malware e principalmente como você pode resolver o seu problema caso você tenha de fato algum com o vírus, tá? As dicas que eu falei, nossa, antivírus é a melhor opção, nossa, eu tenho que baixar um, ou então eu posso depender da segurança nativa do Windows. De opinião, por opinião, eu falei para vocês que alguém que tem conhecimento, alguém que entende de computadores não precisa de um antivírus, porque antivírus só vai ocupar processamento do teu computador, ou seja, ele vai acabar te atrapalhando. Se você quer usufruir do máximo do teu computador, quando você utiliza um antivírus, uma parte vai ser dedicada para ele, uma parte fica sendo ocupada por ele. Então, não creio eu que seja a melhor das opções. E outra, tudo que ele faz, você mesmo pode acabar por fazer se você se cuidar, tá? Basicamente, você não acessar qualquer site, você não baixar qualquer arquivo, você se preocupar com a segurança dos portais que você acessa, verificar sempre esse íconezinho aqui, ó, na frente do link, porque o teu navegador vai entender como se isso aqui fosse um site seguro. Na ausência de qualquer conexão que ele não entenda que é seguro, ele já te notifica, olha, não tenho certeza desse site que você está acessando. Se você também não tem certeza,
Então, por que você está acessando? São questões de segurança que você mesmo pode se aplicar, tanto para celular quanto para computador, e você pode manter a vida útil do seu dispositivo aí bem maior, tá? Falei sobre essa questão de segurança nativa do Windows e comentei também sobre os antivírus. Quando eu comento sobre o antivírus, eu acabei de falar, inclusive, que utilizar ou não vai dizer muito mais respeito ao que você sabe fazer com o computador. Você não precisa, você não é dependente, você não é obrigado a instalar. Se você fosse obrigado a instalar, a própria Microsoft te enviaria um painel de controle no Windows 10. Jovem, o Windows 10 ele não tem esse ícone do painel de controle, mas aqui na lateral vai ter alguns ícones, você pode procurar por todas as configurações, e aí você digita lá painel de controle e você encontra. Beleza? Se não encontrar tão fácil, as configurações do painel de controle estão divididas na listagem de configurações principais. Você vai conseguir adicionar ou remover um programa, você vai conseguir fazer as configurações de rede, fazer as configurações também visuais. Só caso não tenha de fato o painel de controle, todas as opções estão diluídas em outros ícones, tá? Basicamente dá no mesmo. Eu só sinto falta do painelzão porque meio que é uma guia que deixa tudo resumidinho lá. Mas perfeitamente todos esses ícones podem ser encontrados de outra forma. Então, a listagem que eu dei de antivírus não foi uma listagem porque, nossa senhora, quero incentivar vocês a utilizarem. Mas caso vocês queiram, e principalmente caso você não seja a única pessoa que utilize o computador da sua casa, indico que use sim, tá? Porque uma coisa é eu te ensinar o que é o cadeado para informações do site e ele acaba notificando se aquele site é seguro ou não. E outra coisa é o seu pai com 50 anos saber o que é isso, tá? Ou caso sua avó, não sei se sua avó utilizaria computador, mas as pessoas que são um pouco mais antigas, com todo respeito, ao seu paizinho, à sua mãezinha, elas não evoluíram com a tecnologia da forma como a gente evoluiu. A gente cresceu vendo isso. E eles já estavam bem crescidos quando isso começou a aparecer. Os que se adaptaram, nossa, acho maravilhoso. Acho muito legal quando eu passo por um idoso, por uma idosa, ou por alguém de meia idade, e ele entende exatamente o que ele está fazendo, usando um smartphone, usando um computador. Mas são exceções à regra, tá? Então, para essas pessoas é sim necessário o uso de um antivírus, porque eles não sabem onde é que eles estão mexendo. A maioria das vezes eles não sabem. Beleza? É por isso que o celular do pai de vocês vive cheio de vírus. Vamos para a aula 6. Na aula 6 nós falamos sobre Linux em específico, nós falamos de muitas distribuições, falamos sobre o diferencial do Linux, e a gente fez o nosso seminário em cima disso. Foi aí que muita gente ficou brother, muita gente ficou passa, foi aí que muita gente que não se falava começou a se falar, e muita gente que não se odiava começou a se odiar também. Minha culpa? Sim, mas a vida segue. Então, sobre essa questão do nosso seminário, eu pedi para que quem fez, quem participou, me mandasse a nota, me mandasse tudo. Eu falei que a gente ia compor a nota em cima disso. Inclusive, se você não me enviou essa mensagem, envie, tá? Se você enviou, mas acha que eu não visualizei ou que eu não vou lembrar, envie de novo. É só uma listagem de quem fez alguma coisa na sua apresentação. Acho que não dói em ninguém se tiver que mandar mais uma vez. Afinal, a gente vai fechar notas hoje, né? Então, sobre essa questão de distribuições Linux, tem várias, e essas distribuições são criadas em cima do kernel Linux. Você baixa o coração do Linux, que é o kernel, e coloca em cima dele ambiente gráfico, coloca em cima dele atalhos, formas de arquivo, menus de edições e programas, e você acaba criando a sua própria distribuição, que vai ser única e diferente de todas as outras, mas que continuará sendo um Linux também do mesmo jeito, e duvido muito que outras pessoas vão querer utilizar assim, só por predisposição. Bota para a tarde aí que aconteceu. Olha, sem meme. Dá para entender alguma coisa da mensagem desse doente? Beleza, beleza, né? Bota para a tarde aí o que aconteceu, mas ainda é bem que ele gravou aqui, tá? Tô fazendo a conversa com o tio Maurício, ok, tio Maurício, e aí?
vai levando essa opção que eu uso aqui, e aqui uso na faculdade, quando estou respondendo alguns arquivos da faculdade, eu vou lendo, vou fazendo o meu resumo, aí vai anotando cadê, tem dois ao seguido, ou, que, eu botei, aí gritos, pronto, ok, aula teste, só isso. Criselton. Quando eu falo que esse velho usa drogas pesadas, ninguém acredita em mim, mas com certeza ele usa. O Isaías é da minha aula, o Ronald é do Office 1. Pesadíssimas. Fechamento das notas. Como vamos saber se passamos de módulo? Meu jovem, essa parte de saber, a gente vai colocar as notas no boletim, tá? Eu posso falar a nota da prova quando passar por isso, mas a média final eu não posso. Ele é um cara bem legal, ok? Não, pelo visto, sim, ele, né? Não, mas pessoas que usam entorpecentes podem ser pessoas legais, gente. Na verdade, às vezes são mais legais do que o pessoal que não usa. Mas, né? Do nada, isso aqui fica completamente sem contexto, não tem nem como justificar. Então, falei sobre essas versões de Linux. Se você quiser criar a sua, você pode ficar à vontade de criar. Só que provavelmente ninguém vai baixar e você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Só vai ter dor de cabeça. Uh, ele usa mesmo, professor? Rapaz, é o que parece, não é mesmo? É o que parece. A gente falou sobre a utilidade de Linux no mercado de trabalho, falei sobre servidores de arquivos, sobre o servidor proxy, sobre alguns sistemas operacionais que são mais usados também, porque eles são mais fáceis. Tem como usar Linux no Windows? Rapaz, tem como usar softwares livres, que não deixam de ter a filosofia do Linux. No caso, baixar o LibreOffice para utilizar nessas máquinas. Acho que eu tenho LibreOffice aqui. Não, não tenho LibreOffice instalado nessa máquina. Tem como usar os dois no mesmo computador. Pesquisa sobre Yumi e sobre Dual Boot, porque aí você tem o Linux e o Windows na mesma máquina. Você não consegue usar os dois sistemas operacionais juntos, mas você pode usar um ou outro, sendo que os dois estão instalados na mesma máquina, tá? Tudo isso daqui eu comentei também, falei sobre as certificações, que são certificações que te permitem garantir o seu conhecimento em Linux, tá? Que elas têm um preço, você paga para fazer a prova e você recebe o certificado depois que você passa na prova. Falei sobre o sistema de permissão, mas eu falei bem por cima. Isso aqui eu precisaria de um terminal Linux para poder dar essa aula direitinho. Eu não estou usando o sistema operacional Linux, então infelizmente não tem como. E também eu não iria dar essa aula hoje no último dia, né? Tacar uma aula sobre isso, que eu acho que ia ter gente correndo pelado no meio da rua. Não façam isso porque tá frio, tá? Depois disso, falei sobre os usuários e sobre os sistemas de pastas do Linux, porque eu tenho a pasta base, que é a root, a barra home, que é a pasta dos usuários, que é equivalente ao disco local D do Windows, e todas as pastas que estão dentro delas, cada uma tem um propósito. Tá? A barra home é onde você guarda suas tranqueiras, as suas séries, seus filmes, e o restante são pastas de arquivos de instalação, pastas de arquivos, como é que é o nome? Temporários, pastas do próprio boot que fazem com que o seu sistema operacional seja iniciado. Então, o nosso Linux tem essas organizações bem, como eu posso dizer, cartesianas. Vou fechar aqui. Vamos para a aula 7. Acho que na aula 7 as coisas já começam a ficar divertidas de novo. Sim, porque foram sobre as pesquisas avançadas. Divertidas. A prova é que horas? Daqui a pouco. Eu planejei fazer revisão só até às 11, mas acho que eu vou ficar até às 11h15. Aí vocês têm de 11h15 até 12h50 para fazer a prova, porque quem está comigo online agora vai ter que enviar a prova enquanto eu estiver durante meu horário de aula, tá? Agora, o pessoal que não está comigo agora, como eles não vão estar me ouvindo e nem vão poder... são quantas questões? São 28 questões. Tu é no mercantil. Ah, no mercantil? Ei, me compra uma barrinha de chocolate, que é quase Páscoa, né? Tô brincando, gente, né? Não é 28 perguntas, não. São 10, gente. Alguma prova que tenha mais que 10 questões não é uma prova, é um suplício. Nessa aula eu falei sobre a engine de pesquisa. No caso, você pode utilizar o Google, você pode usar o Yahoo, você pode utilizar o Bing. Eu sou uma piada para você? Não, meu jovem. São 10 questões? São. Se vocês perguntarem mais uma vez, eu faço mais 3 questões agora. Tu é comprando verdura? Hashtag Herbert Imitão. Isaac Alves Carvalho. Não faço a menor ideia de para onde que esse menino vai. Eu vou mandar ele para o lado do Denis. Tudo de marcar? Tudo de marcar. Vamos prestar atenção na revisão, né? Vamos prestar atenção na revisão? Vamos, né? Roubei mesmo. Eita, rapaz, vou roubar.
Enfim, essa questão de engine de busca, você que escolhe a sua, o seu navegador vai se adequar a ela e vai fazer pesquisas dentro do site que você escolheu como engine de busca. Se escolher o Google, vai pesquisar no Google. Se escolher o Bing, vai pesquisar no Bing, tá? Todos são portais de busca também. Nessa aula eu também falei sobre as pesquisas avançadas, que você escreve entre aspas e você vai conseguir fazer uma pesquisa exatamente pelaquela expressão, tá? E dependendo das informações que você colocar, você consegue deixar a pesquisa bem restrita mesmo. E o restante da aula foi falando sobre Google Sites, tá? Que é uma ferramenta do Google para criação de páginas one page bem simples, professor. É bom demais, prova de 10 questões, já estou de marcar, valeu, professor. Aí, na minha avaliação, quando vocês estiverem fazendo a avaliação para o Maurício, vocês digam, melhor professor que eu já tive na minha vida, homem perfeito, lindo, cheiroso, tá? Não confia muito não, viu? Gostoso eu já acho meio estranho. Já acho meio estranho e vexatório, inclusive. Meu Deus do céu. Tá bom, parou, né? Parou, né? Parou. Enfim, o nosso formulário Google, aliás, esse aqui não foi nem sobre Google Sites, foi sobre o formulário Google. E a gente aprendeu como é que funciona a ferramenta. Vocês criaram formulários Google. Inclusive, você pode fazer pelo celular do mesmo jeito que você faz pelo computador. É super suave, dá de boa. Ó, Meu Deus do céu, ainda bem que isso é pelo chat, porque... Ó, caso vocês não saibam, quando a aula está sendo gravada, o chat também está sendo gravado, tá? Só para constar. Então, né? Posso processar tudinho por assédio aqui. Ganhamos 5 mil contos de cada um. Zero de Friendly Family. Zero, zero total. Mas eu perdi meu Friendly Family pela primeira vez na vida. Nessa semana, eu falei um palavrão em aula, porque me fizeram uma convocação na terça-feira, né? E para dar aula presencial na quarta. Mas pense, eu fiquei. Eu não vou dizer o que eu falei na hora, né? Mas eu lendo a mensagem e foi assim, né? E eu estava na aula, mas ainda bem que não ficou gravado. Eu não perdi em vídeo, mas perdi em aula. Então, o formulário Google serve para você criar um questionário, você pode criar uma prova, você pode criar basicamente qualquer coisa com esse intuito de fazer uma consulta a alguém. Inclusive, nossa prova é um formulário Google, tá bom? Com 10 perguntinhas, perguntas abertas, não temos, só perguntas de múltipla escolha. Nós também falamos sobre Gmail, sobre qual a sua conduta mais correta em relação ao Gmail, como responder, o que utilizar na sua resposta, na verdade, porque acho que é uma maior necessidade de vocês. Ah, eu tenho que mandar um e-mail, preciso fazer uma saudação, preciso dizer que um anexo está sendo enviado. Eu preciso dizer que o anexo está sendo enviado, por mais que já tenha enviado ele, porque as pessoas não são obrigadas a clicar no que a gente está produzindo. Nunca desafie. Saudades aulas presenciais. O professor lá levando uns carão por não estar com máscara, né? Não? Ei, mano, se voltar, eu acho que eu vou ter que dar aula de máscara e de protetor. Eu tô pensando aqui nas possibilidades. Se voltar ainda, tipo, nesse mês de abril, porque foi renovado, né? Se voltar, eu não vou. Protesto. Aí eu também não vou, não. Pronto. A gente faz um protesto. Agora a gente só quer EAD. Nessa aula sobre e-mail, se eu não me engano, a gente fez uma atividade. Sim, foi renovado até o dia 4. A gente fez uma atividade para envio de anexo de arquivo. Tá? Então foi bem tranquilo. Todo mundo me enviou, ou pelo celular ou pelo computador. E eu fiz aquela perguntinha do que era o CC, CCO e afins. Eu acho que o Denis já acabou a aula, então eu vou mandar o Isaac para a aula do Criselto. Porque eu tenho que ir para casa da mulher. As ideias do cara, velho. Aula 9. A aula 9 foi sobre websites. Se voltar, vai só meu corpo, porque a aula não vai ficar em casa dormindo. Mas já era assim antes mesmo. Não vai mudar muita coisa, não. Yeah! Maria Laisa. Eu não faço ideia de quem seja Maria Laisa. Eu vou mandar, ó, eu mandei você para a aula de um, vou mandar você para a aula de outro, vou mandar você para a aula do Denis, vou mandar você, Maria Laisa, sai para a aula da Natália, é isso, aceita. Não vou mesmo, já tenho asma, se eu pegar eu morro, exatamente, mas tem que tomar cuidado com a saúde. Nessa aula sobre websites eu falei o que eram, falei os principais tipos de site que nós temos,
A gente tem os institucionais, dinâmicos, one-page, e-commerce, blogs e portais. Inclusive, Vanessinha, fica a dica aqui, seu caso se resolve só com e-commerce mesmo, tá? Se você quer criar alguma loja, é o mais indicado. Não é tão complicado. Que tu lá tem asma nada, Marcelo. Vaso ruim não quebra não, Marcelo. Deixa de queijo. E nessa aula, foi aqui que a gente criou o nosso próprio utilizando o Google Sites, que é uma ferramenta que nós não temos como utilizá-la por celular, infelizmente, mas, Maurício, pra você ver, né? Vaso ruim não quebra. Desse jeito também, asma é horrível. Eu tô com febre, dor de cabeça, perdi o gosto das coisas e cheiro. Eita, pleura. Aí apertem F pra Jamile. Ô, Jamile, minha joia. Espero que você fique boa novo. E, né? Não, deixa ela aqui, pô. A única coisa que tá pegando o vírus é só o celular dela. Deixa a bichinha. Jamile, melhoras, minha jovem. Sério. Desejo muito. Desejo que você fique bem logo, 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 tá? Ninguém merece essa doença. A gente criou os nossos sites, foram bem de boas. E essa questão sobre domínio e afins não vai cair em prova, mas domínio é o nome do site, a extensão é o .com ou .net, tem vários exemplos de extensão, e o BR que finaliza é só o código do país, tá? Melhoras para nossa querida Jen. F for Jen. Agora que eu lembrei do apelido dela, por isso que eu tô falando. James. Mas tu saiu de casa, tu foi fazer alguma coisa assim? Porque se foi, tira o F e eu já vou te dar chinelada. Tu pegou, assim, porque tu saiu de casa, se for aqui, já toma caramba. Foi? Tu quebrou a quarentena, mocinha? Ah, então pronto. Aí é F mesmo. Aí é F. Sacanagem, bicho. Vou contar um caso pra vocês. Eu tinha um. Como eu posso dizer isso? Eu tinha uma paquera, 1000 anos atrás, que ela tinha uns parentes no interior. E um desses parentes dela do interior, ele era médico, né? E o cara, ele não saía de casa, aliás, ele não saía do trabalho para voltar para casa porque ele tinha uma filha recém-nascida. E assim, ele tinha muito medo pela filha dele, né? A filha e a mulher dele. Então, ele basicamente se isolou no trabalho, alugou um flat, ficou trabalhando só naquele canto. E eu vou terminar essa história quando eu colocar. E vamos para a aula 10. Tá quase acabando, a gente só foi até a aula 12, se eu não me engano. Na aula 10, nós falamos sobre marketing digital. Eu falei sobre os principais conceitos. Eu falei sobre o que é marketing digital. Não pode ser, ninguém também pode ser visto, pega Covid pelo ar. Exatamente. Mano, meu áudio cortou. Aí pareceu que ele disse, cuidado com o que pareceu. Aí, rapaz. No marketing digital, no caso, guardem o conceito. Isso cai na prova, né? Então, é uma transposição direta das técnicas do marketing comum para as mídias digitais, para a época onde a gente está utilizando mais ferramentas online. Então, é só uma transposição, é só um ajuste para utilizar as mesmas coisas dentro do universo online, tá? Só que estende as possibilidades. Meu irmão, espero que ele tenha se machucado. Não, espero que ele esteja bem. Que é isso, cara. Eu sou mal, mas nem tanto. Às vezes sou fofinho. Depende do dia. Então, essa transposição direta ao marketing digital é a melhor forma de marketing hoje, a mais efetiva, é a que faz com que você consiga de fato chegar num público, consiga de fato ser entendido, consiga de fato abrangência, que é o principal objetivo do marketing hoje. Então, a gente também falou sobre o Google Meus Negócios, mas isso aqui é relevante, pelo menos para a prova de hoje. Algumas das ferramentas mais utilizadas para marketing hoje. Olha, tu para, viu, Marcela? Que se teu irmão se machuca, tu ia ter que parar a aula para ir na UPA. Então, eu tenho aqui o Facebook Ads, o Instagram Ads, eu tenho o Ads do próprio Twitter, todas as ferramentas têm como criar anúncios, como criar publicidade interna, tá? Tem o próprio Google Ads, que aí é para um geral, para sua página, para o seu site que esteja fora das mídias sociais. E o que eu falei também, eu falei sobre a questão do funil de vendas, sobre como é que é o processo de venda em tese, né? Onde você tem as pessoas que não têm interesse, que você, de alguma forma, pela sua explicação, pelo seu atendimento, você cria interesse nas pessoas, você converte elas depois para oportunidades, quando você trata elas bem, quando você consegue
expressar a sua mensagem, elas entenderem a necessidade que o seu produto pode ter no dia a dia delas, e você finaliza transformando a pessoa com que você atendeu como um cliente e tenta manter ele da melhor forma possível, porque a ideia da fidelização é o principal para o marketing, fazer com que aquela pessoa, se ela não compre de novo, que ela propague a tua marca, que ela faça de alguma forma, que ela sirva de alguma forma como um caminho para chegar em outros clientes. Quebrou nem um osso, não. Olha a outra. Meu Deus do céu. Tava melhor quando tava calado. Ó, pô, meu, tá perguntando sobre a desgraça dos outros. Coisa feia, rapaz. Que coisa feia. Que coisa horrorosa. Coitada da criança. Pronto. Fidelização é a palavra do dia, tá? Fidelizar um cliente para que ele É siga cachaça, com sim. você. Oi? É cachaça. Não entendi. É porque eu tô de moto, não dá pra entender, não. Ah, tá. Do nada. Pronto. Aula 10 finalizada. Vamos para a aula 11. Tem duas pessoas aqui, Eduarda Queiroz e Paula, para a aula do tênis, que foi uma aula sobre gestão de mídias sociais. Nós falamos das principais, sobre a gestão correta nas mídias sociais, sobre a questão de trato, sobre a questão de como você vai lidar com elas, e que elas sim têm muita importância. Inclusive, essa aula, geralmente eu dava essa aula em 20 minutos. A prova começa aqui horas? Vai começar daqui a 2 minutos. É permitido derrubar geral na hora da prova? Meu filho, se eu não perder meu vídeo, você pode derrubar todo mundo. Eu falei sobre. Eu me estiquei com essa aula para vocês porque foi um caso atípico. A turma estava bem discursiva sobre o assunto, mas ela é realmente uma aula bem curtinha. Só você tomar cuidado e lembrar que a mídia social pode sim ser utilizada contra você no tribunal. Então, o que você posta não é excluso de culpa. Você pode ser perfeitamente encontrado. Seu perfil é fácil de rastrear. E a diferença entre redes sociais e mídias sociais, que redes sociais são meios de conexão entre pessoas que não necessariamente precisam de internet, e mídias sociais são meios que precisam de conexão, porque são aplicativos de relacionamento de pessoas, tá? De relacionamento de pessoas pareceu muito Tinder isso, mas ignore. A aula 12, se eu não me engano, foi sobre o mundo colaborativo. Aí eu passei uma última aula, que foi a aula 14, que na verdade era 13, mas enfim, eu não vou fazer uma revisão sobre ela porque ela não cai na prova. São as principais ferramentas colaborativas do Google, nosso editor de texto, o editor de planilha, o editor de apresentação, assim como o Drive também. No caso, o Drive do Google é só Drive, tá? O nome é só Drive mesmo. E a gente fez uma atividadezinha onde algumas pessoas criaram arquivos e foi daquele jeito. Super divertido, tá? Vamos ler a prova com vocês e aí passo o link para vocês fazerem, tá? É necessário que eu leia por um motivo, para que vocês não fiquem me enchendo a paciência depois dizendo que não entenderam a pergunta. Sobre o outro módulo, e o boletim, como a gente vai falar. Boletim, vocês podem pedir na secretaria o boletim para saber as médias, ou esperar pela reunião, que a reunião sempre fala isso. E o próximo módulo, em breve, o professor que for ficar responsável vai criar o grupo de WhatsApp de vocês. Aí vocês vão saber qual é o próximo módulo quando ele criar o grupo. Eu lembro Lúcio, tudo. mas se passou ou não, o senhor fala hoje ou não? Você pode me perguntar depois, porque eu ainda vou fazer as médias, eu vou levar em consideração as atividades, vou levar em consideração uma porrada de coisa. Aí pode ser que você, tipo, por exemplo, fique com 5 na prova, mas que você tenha passado porque você fez as outras atividades, fez o bloco todo de coisas que a gente tinha para fazer. Assim como você pode ter tirado um Professor 8 na prova e ficar com 0. Você vai ensinar outro módulo pra gente? Maurício, Oi, o senhor vai postar o link da prova no grupo, é? no grupo do WhatsApp, aqui, não vou mandar em tudo quanto for canto. Ô, Herbert, eu ainda não sei. É porque se minha internet cair, porque meio de chuva parece aquelas coisas, né? Beleza, eu vou mandar dos dois cantos. Vou mandar no grupo do WhatsApp para ficar lá e vou mandar no Zoom agora. Sobre o seu próximo Tá certo. professor, Obrigado. de nada, meu bom. Eu não tenho certeza. De novo, o professor que for ficar responsável vai ser o professor que vai adicionar vocês no grupo do WhatsApp, tá? Então, aí até quarta-feira, no mais tardar quarta-feira, vocês vão ter. Os números de vocês vão ser adicionados em um grupo e o professor que adicionar é o professor responsável pelo grupo, tá bom? Eu não tenho certeza com a turma de vocês, talvez seja o Denis, tá? Por conta do horário, que é colado com outra turma minha, eu não tenho um intervalo. Eu começo umas 7h50, eu vou acabar com vocês 12h50, então eu passo 5 horas na frente de um computador, dando aula. Tipo, eu não tenho tempo de descanso. Como eu não tenho, provavelmente vão trocar. Depois eu troco de sala para te perturbar. Dispensa, pode ficar na sala do Denis.
Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Humor e piadas. Pronto, vou ler as perguntas. Primeira pergunta, qual das alternativas não configura se tem um não aqui, tá vendo? Um não é porque tem um não, tá? Tem um não, tá bom? Leia a pergunta. Não configura-se como exemplo de funções possíveis de acessar através do painel de controle. Vimos isso na revisão e vimos isso em aula, tá? Dentre as opções, qual corresponde apenas a serviços Google, ou seja, serviços que a Google disponibiliza? E aí tem uma listagem deles aqui. Terceira questão, tipos de arquivos são meios de organizar os arquivos de acordo com as suas características em comum, tal como foi explicado durante as aulas, inclusive durante a revisão. Formatos de arquivos são meios pelos quais o computador entende qual editor ou programa é mais adequado para abrir o determinado arquivo. Revisão. Tá? De acordo com seus conhecimentos sobre editores de texto, quais as alternativas correspondem a apenas formatos de arquivo de texto? Falei isso na revisão. Ok? Mostrando as questões para geral, você tem para pegando as respostas. Uma gente boa, senhor. É, meu bom. E ainda assim tem 2, 3 de nota nesse negócio. Eu fico muito indignado. Vanessa. Professor, eu cheguei agora na aula. Eu tô lendo a prova para passar para vocês. Posso fazer a prova quando eu chegar em casa? Começa logo, professor. Deixa de ansiedade, rapaz. Dá uma estada na tua mão, porque aqui em casa estava sem energia. Beleza, eu vou mandar o link aqui daqui a pouquinho, tá? Só ler a quarta, tá acabando já. Só esperar que eu termine. Qual dessas alternativas melhor resolve o problema de um aluno que quer acessar através do seu navegador Google Chrome suas redes sociais, que era para ser mídia, só um minutinho, deixa eu corrigir isso aqui. Que tem a palavra redes, é para ser mídias. Mídias sociais. Pronto. Não doeu em ninguém, Que quer acessar suas mídias sociais sem salvar suas informações. Bem simples. Quando terminar a prova, pode sair da aula? Pode sim. E aí tem as alternativas sobre isso. Quinta questão. São exemplos de sistemas operacionais. Linux, e aí temos uma listagem. Sexta questão. Para evitar problemas futuros com vírus, o ideal para um aluno bem preparado é... Isso aqui é uma pergunta de opinião, mas tem uma opinião que é mais correta do que as outras, tá? Então, o que vocês acham que é mais adequado para alguém para ela se livrar de vírus, para ela estar bem preparada contra vírus de computador? Sétima pergunta, o que é marketing digital? Falei isso, não tem nem 10 minutos. A oitava pergunta, como é que funciona um antivírus? A gente lembra aquela pergunta que eu fiz, que eu disse que valia 10 conto, depois eu disse que valia não fazer atividade durante um mês? Então, ou ela aqui de novo, rapá. Quem lembra? Lembra. Quem não lembra, não lembra. E a vida segue. Nona pergunta, sobre o funil de vendas. Ô, Glória, que lembra. O funil de vendas é um processo idealizado onde de alguém completamente alheio à sua realidade, dependendo da forma como você trabalha, e trabalhou o seu marketing, este indivíduo pode eventualmente transformar-se em um cliente. Ao finalizar o processo, tornando alguém seu cliente, o que é mais indicado para um exemplo onde uma empresa possui apenas um produto para vender? Parece uma pergunta de opinião, mas tem uma que é mais correta, tá? Eu não lembro de mais nada da revisão. Que isso? Aí a alternativa que melhor condiz com uma situação onde uma empresa vende só o mesmo produto. Ela só vende aquele mesmo produto, mas ela tem que fidelizar o cliente da mesma forma. Então, como é que essa empresa se resolveria? Ela só vende a mesma coisa. Como é que ela vai fidelizar um cliente, tá? E eu que nem assisti a revisão. F para o nosso querido Jonas. São exemplos de software, exceto... Estou perguntando aqui, quais dessas alternativas... Qual dessas alternativas, na verdade, não é um exemplo de um programa, tá? Pronto, hora de enviar a prova. Boa sorte para geral. Linkzão aqui no chat. Vou abrir o WhatsApp agora. Pelo menos é de marcar. Vocês ainda estão nessa? Provinha fácil dessa. Eu ainda li com vocês. Eu li a prova. Fiz a revisão no dia. No dia! A obrigação de todo mundo aqui é tirar 10,5. Vou tentar novamente aqui, que a minha internet aparentemente está cansada. Cansada. Ai, minha filha. Cadê? Aqui. Link para a prova. Pronto, pessoal. E agora eu vou deixar o questionário aqui aberto
E o tempo é para resolução de prova, tá? Vou prova para geral. Fiquem tranquilos, vocês têm aí pelo menos até 12h50 para fazer isso. Não tem necessidade de fazer com pressa, tá bom? Se tiverem alguma pergunta, professor, não entendi essa questão. Estejam à vontade, eu posso explicar as perguntas, não posso passar respostas. Tem que parar a gravação.